Aula 1 de revisão, Matemática, primeiro ano, ensino médio. Nesta aula, nós vamos ver a revisão de sucessões ou sequências. Então, na sequência, o diário de classe de um professor. Os nomes dos alunos obedecem a uma certa ordem, e essa ordem representa uma sequência. Os dias da semana, os meses do ano, todos eles representam uma sequência. Então, sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em determinada ordem. Observando regularidades. A seguir é apresentada uma sequência na forma figurativa. Observe os desenhos. Nós temos um hexágono dividido em partes iguais e as figuras vão se alternando. A pergunta é: qual figura é igual à figura de número 1? Observando bem, vemos que até a figura 6 elas são diferentes. Quando eu chego na figura 7, ela representa a mesma figura que a figura 1. Então, olha lá, a figura de número 7 é a mesma que a figura de número 1. Agora, qual figura é igual à figura de número 3? Então, vejamos. Eu tenho que a figura 7 é igual à figura 1. Portanto, a figura 8 vai ser idêntica à figura 2. E assim por diante. A 9 igual à figura 3. E pensando de uma outra forma, se eu dividir 9 por 6, porque são 6 figuras diferentes, o resto dessa divisão será igual a 3. Portanto, a figura 9 tem o mesmo desenho que a figura 3. Vejamos agora. Indique qual deve ser a figura que ocupa a posição número 152. Agora complicou, né, gente? Número 152. Bom, eu sei que até a figura 6, eles são elementos diferentes. Então, eu simplesmente faço uma divisão. 152 dividido por 6. O resto que eu encontrar na divisão será exatamente o mesmo da figura que eu obtenho. Então, olha lá. 152 dividido por 6 deu 25 e o resto 2. Portanto, 152 é a mesma figura que a figura de número 2. Cá está. E a sequência numérica? Na matemática, essa sequência é composta por números que estão dispostos em determinada ordem pré-estabelecida. Em uma sequência numérica qualquer, o primeiro termo é representado por A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é A3 e assim por diante, até o último termo, que seria o AN. A letra N representa o número de elementos da sequência. Sequências definidas por sentenças matemáticas. Vejamos esse exemplo. Escreva os 4 primeiros termos da sequência numérica definida pela expressão AN igual 2N mais 3. Então, copiando a fórmula, AN é igual 2N mais 3. Para descobrir o primeiro termo, teremos. No lugar de N, eu coloco o número 1. Então, A1 é igual 2 vezes o N, que é 1, mais 3. Então, A1 é igual 2 vezes 1, 2, mais 3, igual a 5. Copio a fórmula novamente. Vou encontrar o A2 agora. No lugar de N, eu coloco 2. Então, 2 vezes o N, que é 2,
mais 3. 2 vezes 2 são 4, mais 3, 7. Então, A2 é 7. Para achar o A3 agora, no lugar de N, coloco 3. A3 igual 2 vezes o N, que é 3, mais 3. 2 vezes 3, 6, mais 3, igual a 9. Próximo elemento, o A4, porque a sequência pede 4 primeiros termos. O A4 vai ser 2 vezes o N, que é 4, mais 3. No caso, o A4 igual 8, mais 3, 11. Então, a sequência será 5, 7, 9 e 11, pois foram pedidos no exemplo os 4 primeiros termos. Sequências definidas por sentenças matemáticas. Olhe esse outro exemplo através de figuras. Eu tenho aqui 4 figuras. Nessas figuras, eu tenho um quadradinho preto, na figura 2 eu tenho 2, na figura 3 eu tenho 3, na figura 4 eu tenho 4. Aí vem a seguinte pergunta: quantos quadradinhos brancos deverá ter a sexta figura dessa sequência? Letra B. Escreva uma fórmula que permita calcular a quantidade de quadradinhos brancos em função da posição N da figura da sequência. Então, assim, pessoal, para facilitar, vamos montar uma tabelinha para colocar a quantidade de quadradinhos pretos e a quantidade de quadradinhos brancos. E aí, observando esses valores, a gente determina a tal da fórmula da sequência. Então, a tabela seria essa, ó. Posição da figura na sequência. Então, na primeira figura, eu tenho um quadradinho preto e nenhum quadradinho branco. É bem visível isso na figura 1. Na figura 2, eu tenho 2 quadradinhos brancos. A figura 2, ela é um quadrado de lado formado por 2 quadradinhos. Então, eu teria 2 vezes 2, o lado desse quadradinho. O total de quadradinhos seriam 4. Menos 2 pretos, eu teria 2 brancos. Na figura de número 3, eu tenho um quadrado maior formado por 3 quadradinhos de lado. Então, no total de quadradinhos, eu teria 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, né? Menos os 3 pretos da diagonal, eu teria 6 quadradinhos brancos. E assim por diante. Quando fosse 4, eu tenho uma figura formada por 4 quadradinhos de lado, então ela tem um total de 4 vezes 4 quadradinhos, que são 16, menos os 4 quadradinhos pretos da diagonal, portanto, eu tenho 12 quadradinhos. Quando for 5, vou ter 20. O sexto, que é o que está perguntando, eu teria uma figura de 6 por 6 menos os 6 da diagonal, 30 quadradinhos brancos. E se for n? N de lado por n de lado é n vezes n, ou n ao quadrado, menos o n da diagonal, tá? Então, a resposta seria para a letra A, 30, e para a letra B, n ao quadrado menos n. Pessoal, o meu é Cris Navarro para o Facebook e o e-mail procrisnavarroane@gmail.com. Eu vou colocar para vocês esse vídeo lá, tá? E as atividades que vocês terão que resolver e postar nesse e-mail, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais.